Já deu tempo de todo mundo assistir Homem-Aranha Um Novo Dia e agora nós vamos fazer um review com spoiler desse recente lançamento. É agora no Papo Sem Boteco. Começando o episódio 96 de Papo Sem Boteco, opiniões firmes de pessoas que não têm certeza de quase nada sobre o novo filme do Homem-Aranha. Para tecer a nossa teia de opiniões, começamos com a presença do Lelê. Olá, boteconautas, bem-vindos a um novo episódio, bem-vindos a um novo dia. Vamos falar aí do Spider-Man, vamos fazer um review, vamos conversar bastante sobre tudo que aconteceu, tudo que vai acontecer e o que vocês acharam do filme e o que a gente achou do filme. Vamos junto. E também teremos as opiniões venenosas do Vitor. Salve, turma! Bem-vindos a mais um querido episódio do nosso Papo Sem Boteco. Fiquem com a gente aí que hoje vai dar bom. Tem review do Homem-Aranha. Vamos começar falando do roteiro. Lelê, conta pra nós mais ou menos de linhas gerais se o roteiro tá bom, não tá bom, tá organizado, tá bagunçado. O que aconteceu nesse filme? Eu acho que em matéria de roteiro não tem grandes furos, né? Que a gente fala, os plot holes. O filme é conciso, ele tem começo, meio e fim. Até deixa eu fazer uma menção aqui para minha namorada Milene, beijo pra ti, amor, que deve estar nos assistindo, que ela não assistiu nada da MCU. Nada. Ela não assistiu nenhum Homem-Aranha. Ela tem algumas referências de alguns filmes, mas ela não viu nenhum dos outros Homem-Aranha. E ela viu esse filme comigo no cinema e entendeu do início ao fim. Então, quer dizer, é uma prova viva de que o roteiro estava conciso, não precisava... Seria bom, né? Pra tu saber algumas coisas. Mas não precisava conhecer trocentos filmes para poder entender esse filme do início ao fim. Então, eu acho que me agradou, ficou bom, ficou fluido. São 2h30, mais ou menos, de filme que não fica cansativo. Que a história vai rolando e vai desenvolvendo bem. Cara, o roteiro é redondo, na minha opinião. Homem-Aranha é um personagem que eu acho fácil de trabalhar, né? Olhando como um telespectador, claro. Mas eu acho que é fácil para quem faz trabalhar ele, não tem acho que tanta dificuldade. Levando em consideração que ele já vinha de 3 histórias, né? Então, sobre o roteiro deste filme, teve um determinado momento que eu achei até que o filme já tinha acabado. Eu digo, tá, terminou aqui, tudo bem. Quando vem, ainda tinha mais quase 1 hora de filme pela frente, assim, então foi bem, bem bom. Bem como dizer, 2 horas e pouco de filme, assim, que passa bem rápido. E tu consegue curtir, entender, né? Independente se tu assistiu as outras produções ou não. Mas tu consegue entender super bem, então é um acerto, assim, dos roteiristas do filme. Pois é, eu, de maneira geral, acho que o roteiro é bom. Eu acho que ele tem mais acertos do que erros. Mas eu acho que sim, eu acho que ele tem alguns furos, né? Bom, nós avisamos que vai ter spoiler. O último aviso. Eu vou falar um spoilerzão em 3, 2, 1. No clímax do filme, ele toma um tiro. Não vou dizer ainda por quem, mas ele toma um tiro por uma outra pessoa que não precisava ter tomado aquele tiro. Ele podia ter empurrado a pessoa para o lado, sabe? Ele ouviu o tiro à distância com os sentidos aguçados, com o tené. Eu acho que aquilo ali não tinha necessidade, entendeu? Tinha necessidade. Tinha necessidade. A primeira aparição do Justiceiro é no Amazing Spider-Man 129. O Justiceiro começa no filme dos gibis do Homem-Aranha. E nesse gibi, especificamente, o Frank Castle acha que o Homem-Aranha é um vilão e começa a perseguir ele. E, inclusive, dá um tiro nele, no gibi. Então, essa referência do final do filme é direta do gibi, da primeira aparição do Justiceiro. E são dois heróis que muito caminharam juntos ali, os heróis de Nova York, o Justiceiro, o Daredevil, né, o Demolidor, enfim. Então, acho que, como uma referência bacana, eu não vejo como um plot hole. Eu acho que dá um tom ainda mais dramático no final do filme, que até em algum momento me pegou, tipo assim, tá, vamos matar o Homem-Aranha? Sério? Mas eu achei que ficou legal. Eu não vejo isso como um problema. Durante 2 segundos eu também fiquei nessa dúvida. Vamos matar o Homem-Aranha? Eu até pensei, tá, então é por isso que ele não aparece no trailer de Doomsday, porque ele tá morto? Né? Durante uns 2 ou 3 segundos eu fiquei com isso na cabeça. Mas ele não morre, tá? Spoiler, a gente avisou, ele não morre. Só que tem tanta coisa que a gente vê nos filmes da Marvel que são bem diferentes do que acontece nos gibis, e aí sempre vem aquela justificativa. Ah, mas é uma adaptação, não precisa ser perfeitamente idêntico. E que é correta, que faz sentido. Então eu entendo o teu argumento, ele é sólido, mas eu ainda me reservo o direito de não concordar. Eu acho que isto não precisava. Naquele momento ali, inclusive, uma arma daquele calibre que o Justiceiro atirou, o Homem-Aranha ele se vira, né? E daí ele se usa como escudo humano para que a bala não pegue na pessoa que era o alvo real do Justiceiro.
uma arma daquele calibre com uma bala daquela espessura e ter atravessado o Homem-Aranha, ter atravessado a outra pessoa como se fossem um bloco de manteiga, cara. Então, acho que ali pra mim Só que tem tem um que, furo. E só desculpa, que Explica tem segue que aí, aí. Vitor. lembrar. Tu vai falar o que eu tô pensando. Pode Tá, falar. vai. Não, eu ia dizer que só que tem que lembrar que a bala não entra na velocidade que ela sai da arma, né? Porque tem um campo protegendo eles, então essa bala perde velocidade, por isso que ela bate nele mais devagar, então ela não atravessaria ele tanto assim, não faria um estrago. E na real fez um estrago, porque ele ficou no hospital, ele entra nos braços do justiceiro. Cara, na moral, assim, eu não consigo enxergar ali um desfecho diferente. Se ele só empurrasse ela e tal, cara, seria uma bosta. Bom, A não gente já tá adianta, dizendo, tudo bah, bem. olha ali como é que terminou, tipo assim, bah, ele empurrou ela, daí a bala passou, bateu num, sei lá, na mesa. E aí, como é que tu desenrola essa história daí Tá depois? bom. Então eu acho que, né, eu entendo que tu não Não, gostou, tá tudo tudo bem, eu não certo. vou conseguir convencer Mas, vocês, tudo certo, mas deixa que Não, eu... e outra, quando ele aparece ali no departamento de controle de danos, o scanner faz um scanner dele, e aí ali mostra, meta humano com não sei o que aumentado, lá e tal, e ele estava naquela transformação ali de pender mais pro lado aranha do que pro lado homem. Que é justamente o contrário que aconteceu nos outros vídeos, né? No Homem-Aranha 2, o Peter Parker sempre teve esse conflito, assim, entre ser Homem-Aranha e não ser Homem-Aranha, mas no Homem-Aranha 2 ele decide ser o Peter Parker e decide ser o Homem-Aranha. E aí, inclusive, ele perde os poderes lá no filme 2 do Tobey Maguire, né? Nesse filme acontece exatamente o oposto. O Peter Parker desiste de ser Peter Parker e vira só Homem-Aranha. Ele tá focado só em ser o super-herói. Não à toa os poderes de aranha dele amplificam. Que aí ele tem que criar o inibidor ali e tal. Tudo isso é parte da história. Então, tá claro ali que ele tinha uma proteção maior também, porque ele é um meta-humano. Tá, e o dinheiro para aquele inibidor, para aquelas coisas todas, para o computador, para aquela tecnologia de última geração, o Stark deixou um fundo para ele? Vou te ajudar. Essa eu resolvo fácil. Manda. Essa eu vou acreditar ao Screen Crush, ao Ryan Aaron, que é o cara que eu sempre falo aqui, Sim. o canal dele, assista. Muito provavelmente ele tá ganhando dinheiro com a internet. Porque ele tem vídeos do Homem-Aranha específicos, ele tem coisas do Homem-Aranha especificamente ali que ele postava, antes ainda de ser famoso, que deve render um monte de visualização no YouTube, por isso que ele não precisa trabalhar. E pode ser o herói o tempo todo. Ele tá ali monetizando no YouTube. Tá, e eu tenho Simples. mais um furo, quero ver se vocês me explicam. Porque daí ele é atingido pela bala, ele tá sangrando, como vocês falaram, né? Ele é levado pro hospital pelo justiceiro, e o justiceiro diz: a fulana te salvou lá com os poderes voodoo dela e tal. Aquela personagem não tem poder pra conter hemorragia, ou cura, ou sei lá, o quê? Tá, como é que tu contém hemorragia, doutor? Explica pra nós. Ué, bloqueio. Do ponto de vista técnico, tu Pressão? tem que achar. Pressão? Tá, Pressão? Tu faz ok. pressão. E ela não tem o poder telecinético pra fazer pressão? Vamos pra próxima pauta. E as atuações que nós tivemos nesse filme, Vitor, o que achou? Cara, sensacionais todas. O Tom Holland é o Homem-Aranha, né? Já no meu sentido de, como eu tenho muito carinho lá pelo Tobey Maguire como Homem-Aranha, o Tom Holland pra mim agora é o Homem-Aranha, sem tirar nem pôr. O Ned tá muito engraçado, mesmo nesse contexto novo do filme ali, que eles não se conhecem, mas a atuação dele é muito boa, eu gosto daquele ator. A Zendaya, que é a namorada, né, também tem uma atuação, ela é uma atriz, eu acho ela com um potencial gigantesco essa atriz para outros papéis. O Justiceiro, eu não tenho o que falar, já falei dele aqui Maravilhoso. várias e várias vezes. Ele é top das galáxias, ele é foda, né? Ele é foda atuando. Então, a menina ali que faz a Jean, eu gostei, porque eu não vi nada dela em outras séries. Então, eu tô assistindo ela pela primeira vez como Jean, e eu gostei do que eu vi, né? Achei a atuação dela muito legal. Pra mim é bom, né? Pro que eu tava enxergando ali. Quem mais, assim, que eu poderia dar algum destaque, assim? é, Eu acho que é isso dos personagens, assim, que... o próprio Banner é o Hulk, não tem, também atua bem, ele faz um bom papel ali, sabe se conectar, né? Aquela fala dele na hora que ele tá conversando com o Homem-Aranha, então... que ele se liga que não é aluno e tal, então tá bem legal, eu gosto muito desse ator. Cara, eu não tenho nada assim pra reclamar do filme nem das atuações. Acho que todas elas brindam um bom roteiro. O roteiro é bom e com isso as atuações acabam também sendo todas muito boas. Nada a acrescentar em atuações. Eu acho que não tem nada assim cabal que estragou o filme ou que atrapalhou o filme.
Acho que tá todo mundo muito bem, como já vem fazendo bons personagens ao longo dessa trajetória que a gente tá vendo dos filmes aí do Homem-Aranha, né? Desde o Homecoming. O Homecoming ali foi a trilogia e agora é a nova série de filmes assim do Homem-Aranha, podemos dizer. Vou botar só uma nota aqui, que não é sobre sobre atuação, mas é sobre ator, né? Como eu comentei, a Milene não tinha nenhuma referência de nenhum filme antigo, e ela me comentou, poxa vida, mas a Mary Jane era ruiva, não era? Tipo, pois é, então. Então, existem modernismos hoje, mas não tem nada a ver com a atuação. Acho que a Zendaya entrega muito bem o papel. E a Jean Grey é a mesma coisa. Eu não tenho referência da atriz para outros papéis. Então achei que ela era uma boa Jean Grey. Ela tem potencial assim para crescer. Pois é, eu assino com quase tudo que o Vitor comentou. O Tom Holland está muito bem mais uma vez. O John Bernthal maravilhoso, né? A gente já falou, a gente fez um review específico do especial do Justiceiro que saiu esse ano, o One Last Kill, né? E inclusive eu vi uma entrevista dele muito interessante, ele falando, cara, nós tínhamos essa preocupação, como pegar esse personagem, que é um personagem quase sempre em produções 18 anos mais, ou seja, que envolve bastante cenas de violência, né? Isso é intrínseco em relação ao Justiceiro, como botar esse personagem... E palavrões. E como botar esse personagem num filme 12 ou 14 anos, não me lembro qual é a classificação desse filme, acho que é 14. E não perder a essência do personagem, que é um personagem que eu gosto muito e que eu brigo por ele e brigo pela versão que a gente fez dele. E acho que conseguimos, em termos de roteiro, direção, atuação, encaixar um negócio que ficou bom. Isso tudo palavras do John Bernthal, que eu concordo 100%. Eu acho que, fico feliz de ver que ele especificamente procurou o diretor, eles tinham essa preocupação, conseguiram encaixar bem como botar ele ali. Ainda é o mesmo Justiceiro, como o Vitor falou, que nós vimos e gostamos na série do Demolidor, na série solo do Justiceiro. Claro, uma versão um pouquinho mais light, né? Sem tanta violência, sem tanto palavrão, adaptada, mas eu acho que bem adaptada. Eu acho que casou bem, ficou legal. E a interação entre os dois é muito boa. E lembrando que fora das telas os dois são muito amigos, né? Desde longa data, já fizeram vários projetos juntos. Só especificamente, então, sobre a atriz, a Sadie Sink, que faz a Jean Grey, né, nesse filme. Eu e a minha esposa, a gente viu Stranger Things, toda a série, que foi onde ela despontou, onde ela surgiu, né, para o mundo do entretenimento, cinema, TV, etc. E achamos que ela está muito igual. A nossa impressão é que ela ainda não saiu totalmente do papel da Max. Sobre os efeitos especiais, CGI, etc., eu particularmente gostei. Eu acho que não tem nada assim que a gente reclame que tá muito artificial, a não ser as coisas óbvias que tu sabe que são efeito especial, né? O Hulk, por exemplo, tu sabe que não existe, enfim, que ele é todo feito, né, lá na pós-produção, mas continuam de alto nível, continua com uma alta qualidade, muito bem integrada com aquele ambiente. Eu acho que o CGI tá fenomenal, tá muito bonito. Eu vi algumas imagens de produção também, eles fazendo a cena do tanque, que é a primeira cena, e eles conseguiram fazer o andar na teia, né, o swing, né, de teia com um efeito prático, não só com CGI, e eles descobriram que dava para fazer aquilo. Então, bastante daquilo ali foi feito com efeito prático, mais alguma combinação de CGIs. Eu queria fazer uma nota aqui, duas, na verdade. Uma que lá no Homem-Aranha 1 tinha uma cena que foi cortada e era um helicóptero preso entre as duas torres. E, evidentemente, não pôde acontecer, porque justamente na pós-produção do filme, até o lançamento do filme, acontece, infelizmente, o ataque terrorista de 11 de setembro de 2001, onde as duas torres são destruídas, lá, o World Trade Center. Agora eles corrigiram isso. Uhum. Agora, finalmente, eles colocaram um helicóptero preso numa grua em Nova York, né? E ficou bonita aquela cena ali que o helicóptero fica preso, tipo assim, tá resolvendo essa parte, né? E com um CGI bem bonito, parece assim, tipo, feito mesmo para aquilo ali, sabe? Além deles ter as primeiras cenas, cara, a gente assistiu num cinema que era VIP, então tu consegue recostar mais a poltrona, olhar mais de cima. Cara, parecia que tu tava pulando dos prédios junto com ele ali. Muito bonito, sabe? Umas cenas de ação assim que tu quase era imersivo. Tu entrava dentro. Achei muito, muito bonito mesmo. Além das imagens que eles captaram, capas de revista direto, que foram capas de revistas históricas do Homem-Aranha, e colocaram as imagens dele fazendo. Inclusive, eu quero contar uma história bem rapidinho aqui para vocês, porque eu acho que essa história é fantástica, é magnífica. Aquela cena em que ele carrega um homem pelo braço, né, que é dos primeiros minutos do filme, aquela cena ali é direto do Amazing Fantasy número 15,
que é onde o Homem-Aranha estreia. E caso você não tenha visto, tem uma entrevista do Stan Lee contando essa história, que é fenomenal, assim, é lindo demais. Ele contando que o editor dele pediu para ele criar um personagem novo, e ele pensando, o que eu vou criar de personagem novo e tal? Quem sabe um personagem que caminha pelas paredes e tal, não sei o quê. Pensou em Aranha, veio o nome Homem-Aranha e tal, não sei o quê. Poxa, só por diversão eu vou colocar ele com alguns problemas pessoais. Ele levou pro editor, e o editor, cara, Stanley, tu tá viajando. Tipo, um herói com problema pessoal, que caminha pelas Ninguém quer ver paredes, isso. um herói adolescente, ninguém quer ver isso, né? Um herói adolescente só pode ser ajudante, tu sabe disso, Stanley, beleza. A Amazing Fantasy estava saindo de linha. A Amazing Fantasy ia deixar de existir. Então, tipo assim, podia botar o que eles quisessem. Eles só, beleza, eu quero tirar isso do meu peito e eu quero lançar. Lançou a Amazing Fantasy com o Homem-Aranha na capa, com essa capa aí que aparece no filme. E foi um sucesso. Foi um sucesso. E aí o editor dele volta e diz assim, Stan, lembra o Homem-Aranha, aquele personagem que a gente adorou? Quem sabe vamos fazer uma série só dele? O que tu acha e tal? E ele justamente coloca o contexto. Cara, se tu tem uma ideia genuína, que tu acredita que é uma baita ideia, não deixa um idiota te parar de colocar a tua ideia e colocar no local. Então, tipo, pra fechar, assim, fenomenal, assim, essas referências que eles colocam das capas dos filmes dos gibis do Homem-Aranha. Cara, eu assino com você sobre CGI, sobre a história, sobre tudo, né? CGI tá maravilhoso, o filme é lindo, as imagens, tudo, é tudo muito bom de assistir. Os momentos de luta, de ação ali, tudo também muito top. Então, aonde entrou CGI, onde precisou entrar, talvez não tenha nem aqui ficou gritante ou grotesco. Não, ficou top. Tivemos vários outros heróis participando desse filme. E aí, eles abrilhantaram o filme? Não abrilhantaram? Foram desperdício? O que achou sobre isso, Lelê? Mais uma vez abrilhantaram um filme, né? Vocês vão lembrar, todos os filmes do Homem-Aranha até o momento teve participação de outros heróis, né? Lá no Homecoming, no Homem-Aranha de Volta a Casa, o Homem de Ferro participa, né, diretamente. No filme 2, quem participa é o... Nick Fury? Obrigado. Quem participa é o Nick Fury, né? É um herói, ponto. No filme 3, quem participa é o Doutor Estranho e aquela série todas de vilões e tal, né? Mais os outros Aranha, então tem participações também que abrilhantam o filme. E nesse filme, tanto temos o Justiceiro, nós temos o Hulk, A Viúva Negra? temos a Viúva Negra e temos a Jean ali como participação. E eu acho que, tipo assim, eles encaixam super bem na história, né? O Justiceiro começou nos gibis do Homem-Aranha, como comentei antes aí pra vocês, então a interação deles é muito boa, já que eles são amigos na vida real, né, e então acho que ajuda muito, assim, as cenas que eles estão interagindo, não só as cenas de batalha, mas as cenas lá no esconderijo do Justiceiro, ele pedindo pra cuidar da Mary Jane e tal, e eles discutindo, o que tu quer? Vai decidir ou não? Bate uma bala nele! Então, tipo, acho que uma atuação bem legal, uma interação bem legal de ambos, então acho que os heróis encaixaram bem, né? E uma luta muito boa entre o Homem-Aranha e o Hulk, né? O Hulk, pela terceira vez, tenta encaixar o golpe aquele de bater com alguém no chão, e é o primeiro personagem que consegue escapar, o Homem-Aranha. Ele bate uma vez, na segunda ele pula para as costas do Hulk para escapar. Então, outras referências bem legal aqui daquela parte. Além desses que ele citou, também vou citar o Escorpião, que aparece. Vou citar ali aquela... não me lembro o nome daquela gangue ninja lá. The Hand, a mão. Isso aí também, cara, aquela luta dentro da cadeia, puta, que Mano, no momento em que ele gira as mãos aqui, vem aqui. É a melhor cena do filme. Aquilo ali é muito legal. Absolute Cinema, tá louco. Aquela luta contra eles ali é, olha, top. Aparece ele batalhando contra outros vilões, assim, antigos, que são uns flashbacks, assim, muito rápido, né? Cara, sobre todos os personagens, assim, que aparecem, cara, eles brindam o filme, né? Eu fui pro cinema, acho que tendo visto, sabendo só que ia aparecer o Justiceiro e o Homem-Aranha. O resto, pra mim, tudo era surpresa. Tanto que eu bati no Dodo quando eu vi Jean Grey, eu bati no Dodo. Eu disse, caralho, ele disse, eu já sabia. Daí eu disse, eu não sabia, então pra mim foi muito bom. Pra mim foi muito bom, assim, deu outro up no filme, assim. Eu achei que o Mark Ruffalo só ia aparecer ali como professor, eu não sabia que ele ia aparecer como Hulk. Foi bem legal ver ele como Hulk de novo. Eu também não tinha essa... E o Hulk da última forma, assim, ele vira o Hulk, assim, tipo, grandão, até o Peter Parker, eu não sabia que tu conseguia ficar nesse tamanho todo. Obrigado, Marvel, por trazer o Hulk de volta, né? O Hulk. Que aquele ali não é o Hulk. O professor Hulk, é o Hulk raiz. A gente quer ver o Hulk raiz, que o pau canta.
né? Então, cara, a minha menção à Viúva, que eu adoro a Helena, acho a Helena sensacional, acho uma personagem que me agrada muito, acho que foi uma passagem de bastão muito bem feita lá da Natasha para ela, né, da Viúva Negra para ela, para Helena. Então, cara, o filme é top e a participação dos personagens é top também. A interação do personagem Justiceiro com o personagem Homem-Aranha, todas as cenas deles, muito, muito boas, muito legais. Em relação ao Hulk, pois é, legal, é legal a participação do personagem Bruce Banner e do personagem Hulk no filme, é bacana. Mas em relação ao que tu falou, Victor, para mim isso foi um problema. Eu sabia de muita coisa, porque o Hulk tá no trailer, é trailer oficial que a Marvel divulgou, então não era um spoiler, né? Eu não peguei nenhum spoiler desse filme, mas eu tinha visto muitas informações assim dos youtubers que falam sobre o filme, sobre teorias, não sei o que. Inclusive, eu teve alguns que eu parei de seguir de tanto que dava essas informações. Tudo bem, é o trabalho deles fazer isso. Tem gente que quer saber, tudo certo. Mas para mim, eu, pessoa, né, nado, para mim estava me incomodando, porque eu gosto de chegar no filme e ter as surpresas. A experiência é totalmente diferente. Nesse filme eu não tinha nenhuma surpresa. Eu sabia que a vilã era a Jean Grey, eu sabia que o Banner ia virar o Hulk em algum momento. Isso é culpa da Marvel. Isso a Marvel podia ter mostrado o Banner no trailer sem ter mostrado o Hulk, ter deixado essa surpresinha pra gente ver no cinema, né? Tudo bem, o Justiceiro não é só uma participação especial, ele é parte importante do filme, né? Ele é um co-protagonista, então ok, tinha que estar no trailer. A Helena eu não sabia, eu acho que foi a única surpresa, mas tipo assim, uma participação bem pequena, bem rápida e tal, então, ok, né, beleza, É um parece a cameo, Helena. praticamente. É um cameo, ela menciona, lá nos Novos Vingadores a gente faz assim, assim, assado, aqui você deve resolver de tal e tal forma ali, um problema que ele tem. É legal, é bacana, conecta o universo, né, o MCU, né, como uma coisa só, mas essas surpresas para mim teriam sido bem mais legais. Mas, enfim, foram bacanas as participações desses personagens. Como é que ficou o nosso medidor Aranha? Ou seja, como é que vamos comparar este filme do Homem-Aranha em relação aos outros filmes do Homem-Aranha? Acho que por uma questão de justiça, vamos comparar só com os outros filmes estrelados pelo Tom Holland. Fica complicado comparar com os do Andrew Garfield e do Tobey Maguire, né? Particularmente, eu gostei do filme, tá? Aliás, falando em comparações, mas sem ser com Homem-Aranha, eu até falei para os guris, apesar dos problemas que eu vi nesse filme, das coisas que aconteceram nele que para mim vão dar uma baixadinha na nota que eu vou dar no final do episódio, é um filme que eu gostei mais do que Thunderbolts e é um filme que eu gostei mais do que Quarteto Fantástico. Então, minha visão geral é positiva. Mas vai ser é muito difícil bater a catarse que foi o No Way Home, né? Sem volta para casa, com os três Miranhas. Então, para mim, aquele é o melhor Homem-Aranha, o melhor filme com o Homem-Aranha Tom Holland. Eu acho que assim, botaria depois o primeiro, o No Way Home, e em segundo, e empatado na medalha de bronze, o segundo filme, que é aquele que tem o mistério, que ele tá longe de casa, né? Que ele tá passeando pela Europa, junto com esse agora, Um Novo Dia. Olha, eu consigo concordar contigo que o Sem Volta para Casa é o melhor. Não só pelos três Miranhas, mas por causa dos vilões, né? A participação ali dos vilões ali abrilhanta muito o filme, né? O Concordo, e Dr. acho que a história é mais Octopus, o William redondinha Dafoe. também. Eu não vejo problema em matéria de história desses dois, mas beleza. Aí depois é esse filme. Para mim depois é Um Novo Dia. Sem menor sombra de dúvida. Depois o primeiro e por último o segundo, o Longe de Casa. Eu acho que o Longe de Casa deles ainda é um bom filme, um filme bacana, show, mas ele contra ele mesmo é o mais fraquinho de todos, assim, né, nesse sentido, porque para mim, com certeza, essa é a ordem, assim, ele ficou em segundo lugar, uma medalha de prata, assim, fácil entre os 4 filmes do Homem-Aranha até hoje, do Tom Holland. Se não tivesse os três Miranha no outro filme, esse filme era o melhor. E aquele filme, pra mim, só é o melhor por causa do super trunfo que eles usaram. Porque a história não é melhor que É verdade, é o super trunfo. Tu meteu os três Miranha, tu meteu os vilões clássicos, né, da história, com os atores clássicos. Como é que o pessoal não vai gostar, né? Então, tipo assim, é o super trunfo. É literalmente super trunfo pra ser o primeiro. Só que, cara, eu não acho a história redonda do outro. Eu acho a história bem meio, sabe? Tipo aquela história do Ned abrindo os portais pra achar o Homem-Aranha. E do nada vem os Homem-Aranha de outra realidade. O Ned, tipo, com aquele anel
do Doutor Estranho. Enfim, eu não acho que a história do 3 seja tão melhor que a do 4. Por questões de história, de roteiro, eu acho o roteiro do 4 muito melhor, muito mais redondo, né? Tanto que é isso que o Lele falou, tu consegue assistir o filme sem ter entendido nada, né? Sem ter visto os outros. Já o 3 tu não consegue entender sem ter visto outros filmes. Então, questões, Bom ponto. né? Bom ponto. Mas assim, ok, é o primeiro, é o 3 ali, o do que tem os Miranha, é o melhor filme. Eu tô fechado com o Lele, o segundo filme tem que ser esse de agora, porque é muito bom. O terceiro filme é o primeiro, e cara, o do Mistério é um lixo. Na moral, o do Mistério. Não, pra mim é um lixo, porque eu não consigo gostar. Aquele filme eu acho assim, é muito chato, forçado. Eu acho que o Mistério foi muito mal trabalhado naquele filme. Eu acho que é Ele é um mal vilão. aproveitado. É um vilão que tinha um potencial de ser melhor aproveitado, e a gente sabe disso. E eu acho que ele foi muito mal aproveitado ali, aquela questão dos drones, aqueles troços, nada a ver, entendeu? Então, enfim, é um filme que eu acho que é muito fraco. Eu acho que foi um filme feito de uma forma corrida, comparando ele com ele mesmo, né? Então, o Homem-Aranha com o próprio Homem-Aranha. O Homem-Aranha, o primeiro lá, que aparece o Homem de Ferro, é bem bom. Aquele lá é bem legal, é o terceiro pra mim. E o último ali é o Homem-Aranha 2, que é o do Mistério ali. Tamo fechado aí, Vitor. Tamo fechado. E eu tamo fechado só por causa do Super Trunfo. Não, eu não ia fechar contigo. Não, eu compro essa de ti. Eu compro essa de ti. Não tivesse os três Miranha ali e quase o sexteto sinistro, né? Em relação à escolha da vilã para esse filme, Lele. Pensando no filme, pensando em roteiro do filme, funciona. É legal. Pensando em futuro, também funciona. Também é legal. Porque, poxa, tu já começou a setar as bases ali da saga dos mutantes, que vai ser a próxima saga da MCU. O único dedinho que eu teria é que ali nas cenas que o Victor até comentou antes, aparece a história do Homem-Aranha enfrentando os seus próprios vilões. Entendeu? Então, o filme poderia ser um vilão do Homem-Aranha. Embora tu já queimou todos os outros no filme anterior, como nós comentamos agora, né? Então o filme não é um vilão do Homem-Aranha, é um outro vilão que não é um vilão, que vira um herói. Depois ali que aconteceu outra história, tipo, tá, já sei, a Jean Grey não vai ser a vilã, a Jean Grey vai, no fim das contas, vai ter aquela catarse ali de vilã pra heroína. Tava esperando que ia acontecer isso ali, depois que ela se aparece ali, né? Ela se mostra ali e tal. Tá, já sei o que vai acontecer, tava esperando isso, sabe? Então, tipo assim, não estraga o filme, não me incomoda, mas, pô, o Homem-Aranha tem vilões muito bons pra ser trabalhado, então tem um motivo pra aquilo tá ali, o motivo faz sentido, então, tipo assim, tá legal, ponto. Eu não gostei. Eu acho que não foi uma boa forma de introduzir a Jean Grey. Eu acho que, né, que nem tu falou, bah, mas o Justiceiro, a primeira vez que a gente viu ele nos gibis foi num gibi do Homem-Aranha. Neste gibi, lá nessa primeira história, ele dá um tiro, ele tenta matar o Homem-Aranha, entendeu? Então tem essas referências, essas conexões com as histórias clássicas de 40, 50 anos atrás, que iniciaram nos gibis. Mas a Jean Grey não tem conexão com o Homem-Aranha, né? Ele poder resistir ao poder mental dela, isso para mim ficou muito forçado, ficou muito jogado. Eu não gostei, assim, não, para mim não ficou bom. Eu que sou velho, chato, que os gibis que eu mais li na vida foram os gibis do Homem-Aranha e dos X-Men, para mim não deu liga. Ele consegue resistir ao poder dela, mental dela, por causa do sentido aranha. Lembra lá do filme anterior que quando o Doutor Estranho tira a projeção astral dele e deixa só o corpo sozinho desvia dos golpes. Por quê? Porque é o sentido aranha que tá comandando ali o corpo e ele tá fora. Eu acho, e somente acho, que a gente tem que pensar alguns pontos e tentar raciocinar junto, que é o seguinte. A gente tá falando muito de questões multiversais nos filmes, e a gente vai dar de cara em Doomsday agora. O primeiro ponto é que essa é a Jean deste universo. Não é aquela Jean do universo dos X-Men lá que a gente conhecia e era outra Jean. Essa é a Jean do universo do Homem-Aranha. Porque a gente sabe que depois lá na frente dos Day a gente vai encontrar, porque já não é segredo pra ninguém, aqueles X-Men lá do passado, lá do X-Men, não me lembro qual, enfim, que vem os atores até os antigos e tal, e talvez de lá possa vir a Jean Grey, aquela Jean Grey de lá. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, na minha primeira visão, essa é a Jean Grey deste universo, tá? Segundo ponto, pra mim ela não é a vilã da história. O grande vilão da história é o controle de danos, né? É o cara do controle de danos. E eu demorei a entender isso no filme. Porque o filme vai te levando para um caminho que tu pensa que sim, ela é a vilã, ela quer matar todo mundo, só quer se vingar, ela é sanguinária, ela não quer saber de ninguém.
E aí depois quando tu entende que o que ela quer, ela queria só era encontrar a irmã e resgatar a irmã, começa a entender que, cara, o cara do controle de danos ali, ele era o vilão da história. Ele tava fazendo o quê? Um experimento na cabeça dela. E tanto que ele queria estudar ela, né? E conseguir pegar aquela questão dos saltos temporais ali que ela fazia. Ele começa a forçar aquilo ali nela para poder tirar da cabeça dela, enfim, e botar em outras pessoas. Ou seja, eles iriam escolher quem poderia ter aquele poder. Cara, pra mim ficou claro que o vilão da história era ele. Ela, pra mim, era no máximo uma anti-heroína. Ela não era uma vilã, ela era uma anti-herói, tal qual um Deadpool da vida, assim, que é um anti-herói. Né? Fazendo uma analogia pra tentar ficar um pouco mais claro do que eu entendi. E eu gostei dela. Muito, né? A maneira como ela falava com o Homem-Aranha por outras pessoas, e daqui a pouco já não tava mais aqui, e as pessoas ficavam, meu Deus, uau. Cara, mostrava que ela tinha muito poder, muito, muito mesmo. No final, quando ela entende a questão do VMAX, que o VMAX nada mais era do que o que estava escrito na saída de duto de ar, né? Que foi, e aí ela começa a entender que a irmã dela morreu ali, sentada, olhando pra cima. Cara, aquilo ali me faz assim, ó, meu Deus, cara, que cara do caralho, velho. Porra, que sacada. O tal do VMAX que tanto pesquisavam o que que é VMAX, 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 e nada mais era do que o que tava no duto de ar. Ou seja, a irmã dela entendeu que ela tinha que usar aquele caminho pra conseguir chegar nos caras lá e acabar com aquela tortura que ela tava sofrendo. Porque a própria irmã sabia que ela era muito mais forte, né? Então, cara, eu acho que é um desfecho ali muito foda. Eu achei muito foda. Me fez assim, ó, bum na cabeça, sabe? Então, eu gostei muito da Jean, né? E gostei do vilão, porque o vilão em nenhum momento é o cara que parece ser, que pra mim é o cara do controle de danos. É uma boa anotação, Vitor. O cara do controle de danos, de fato, é o vilão. Inclusive, aquele ator ali, ele também é o antagonista numa série que eu e a Milene assistimos, que é chamada Ruptura. Bem legal, recomendo aí pra vocês. Mas a Jean faz ela não faz só uma anti-heroína, ela faz o papel de vilã clássica, assim. Aquela hora que ele tortura o Peter Parker entrando na mente da Mary Jane e fazendo ela lembrar e tal, aquilo ali é perverso demais. Aquilo ali é vilão clássico, sabe? Aquilo ali faz ele beijar. Talvez tenha sido até o primeiro beijo da Jean, personagem, que de fato, como tu colocou muito bem, ela é a Jean desse universo que a gente tá acompanhando. O universo dos X-Men clássicos são outro universo, que também é outro universo ali do Quarteto Fantástico, entendeu? Aquilo ali é bem cara de vilão, tanto que o próprio o Peter Parker ali, tá, eu desisto, tu ganhou, sabe? Porque, tipo assim, ele não tinha como botar, ele conseguia resistir, mas pegar os outros ali, ele não tinha como fazer, então aquilo ali é bem cara, assim, de vilão clássico. Embora ela troca no final, né? E aí tu percebe que o controle de danos, como sempre foi, que é uma empresa criada pelo Tony Stark lá para fazer toda aquela limpeza lá depois da Batalha de Nova York, que é mencionada ali no início do filme, né? Essa rua aqui foi toda destruída na Batalha de Nova York. E nada mais é Vingadores 1, né? Foi criada pelo Tony Stark e aí ela vai sendo distorcida ao longo do tempo, né? Ela é distorcida ali no terceiro filme do Homem-Aranha, que aí tentam... Ele é preso, inclusive, pelo controle de danos e tal, que aí aparece o Matt Murdock, que vai ser o advogado dele. É no 3, né? Eu acertei. Uhum. Né? Isso. E ali no filme na série do Wonder Man também, eles também mostram o vilão, eles queriam justificar o custo deles ali e capturar todo mundo como controle de danos, todos os meta-humanos, e aí mostra cada vez mais que essa instituição aí, o Departamento de Controle de Danos, esse órgão, ele é assim um dos grandes vilões dentro da MCU, né? Ele apareceu, tu já sabe que vai dar cá. E aí a Jean, ela tava, né, vilã clássica, como tu diz, realmente tava transtornada quando descobre que a irmã morreu ali, e aí toda a crise do clímax do filme se resolve no discurso no jutsu. Ela entra na cabeça do Peter, o Peter deixa ela entrar, ela vê uma memória da tia May. Não, pois é, a tua tia era legal, não, ela falou umas coisas sábias, tá bom, eu vou parar com tudo aqui. Ela tava com um monte de vidro apontado lá pro cara, lá ia retalhar, ela ia torturar, retalhar o cara, aí de uma hora pra outra, não, pois é, eu não sei o que eu tô fazendo na minha vida, eu vou parar com isso aqui, vou seguir o meu rumo. Não. A gente pode colocar que isso incomoda um pouco, porque é a mesma resolução do New Avengers, né? Pois é. Vingadores. Discurso no jutsu. É muito um abraço parecido. pro Diogo. Um abraço pro Dodo aí, o nosso integrante móvel. Mas assim, não tinha como resolver de outra forma. No braço não ia ganhar. Entendeu? Então, mais ou menos o Peter deixa ela entrar e viver aquele momento e perceber aquele momento, ele aumenta a empatia dele, vamos dizer, pra mostrar pra ela que, tipo assim, ó, tá,
né, a história do vilão e do herói, né? O vilão, o mundo me feriu, agora eu vou ferir de volta. O herói, o mundo me feriu, eu vou proteger que ninguém mais seja ferido por isso, né? Então, bem esse arco do vilão e do herói ali que aparece. E o Peter deixa de dizer, não, tu foi ferida, mas tipo assim, não precisa ferir todo mundo, olha só, tem alguma coisa a mais por isso. Um carinho que talvez a Jean nunca tenha recebido. Quando tá ela e a irmã dela, antes da irmã dela ser capturada, que ela fala que elas estão vendo no parque lá uma mãe com uma filha e tal, e ela fala sobre a mãe delas, e aí a irmã dela olha pra ela e diz, mas o que que tu faria? Ela diz, eu amaria igual se fosse minha filha. E quando ela entra na cabeça do Peter, a tia May conversa com ela e praticamente fala uma frase semelhante sobre isso, né? Como se ela estivesse falando com o Peter e tal, olha, você vai enfrentar assim, e mesmo que as pessoas não gostem de ti, você tem que amar, uma coisa semelhante. Talvez aquela maneira de resolução seja né, a presença da tia May, seja a da mãe que ela não teve, que ela gostaria de ter. E é bem como disse o Lelê, cara, não tem como resolver de outra maneira ali, porque se ela quisesse, ela acabava com tudo. Do que o Milento disse, ela tava com um monte de vidro apontado e tal, e pá. Cara, tinha uma massa de poder dela que parava quarteirões. Cara, se ela quisesse, ela destruía tudo e, né, poderia, tinha força para isso. Eu acho que não foi nem tanto discurso no Jutsu ali. Eu acho que ali foi uma questão mais. Falando de discurso no Jutsu, o Dodo, se eu não falar isso, o Dodo vai ficar bravo comigo. Ele pede pra fazer uma menção de que tem um pôster do Naruto dentro do quarto do Peter Parker. Então eu vou fazer essa menção pra ele, do Naruto. Mas eu acho que aquela maneira como tem a resolução da história não é tanto o discurso no Jutsu, né? Porque ali o Peter diz assim, ó, ela fala pro Peter, eu vou conseguir entrar na tua cabeça. E aí ele baixa a guarda e diz, pode entrar. Ele diz pra ela, pode entrar, e ela entra. E quando ela entra, ela esperava encontrar, como muitas vezes ela falou assim, você é uma aranhazinha muito não sei o quê. Você é uma aranhazinha muito, sabe? Cara, ela encontra ali um cara que também perdeu alguém que amava, que é o caso da Tia May, tanto que ele vai várias vezes, aparece ele indo até o túmulo da Tia May, né, largar flores e tal, e conversar com a Tia May. E talvez ali ela tenha entendido que, cara, ele, né, tipo, eu também perdi, eu também ganhei, e, né, eu acho que é uma resolução que fica aceitável, né, não fica tão forçada, porque não tinha como resolver de outra maneira. Talvez qualquer outra resolução ali a gente ia achar meio forçada ou até sem sentido. Então, O que o Vitor falou é bem importante. Ele fala, deixa vir. O que isso mostra? Não é só o discurso do justo, é o acolhimento. Ele exato. acolhe ela ali, entendeu? De um jeito que ela nunca tinha sido acolhida antes. Então não é só o discurso do justo, é o acolhimento e as palavras que da tia May que foram para o Peter foram para ela e couberam muito bem. E aqui respondendo ao Dodo, por que aquele posto do Naruto tá ali? Aquele posto do Naruto ali não tá de graça, tá? O diretor desse filme vai dirigir o live action do Naruto que tá em pós-produção no futuro. Então, aquela referência ali é direta. E que ela olha, cara, eu acho que a frase do cinema, e pode ver que o que mais tem agora nas redes sociais é a galera usando disso, né, pra tratar sobre outros assuntos, né, que é ela olhar e dizer, eu entendo o que você fez por essa menina, eu acho que ela deveria te amar, mas eu não te amo. Eu sou ela. Eu não Aquilo sou ali ela fala a terceira pessoa. Cara, é o tiro de misericórdia ali, entendeu? E ele mesmo assim vai lá depois, entende o que acontece, vai pra luta, enfim, toma o tiro e. Por isso que ele tá de guarda baixa pra ela entrar na cabeça dele ali, sabe? Então, cara, eu acho que é um fechamento, assim, bem, bem bacana. O filme te leva pra esse momento, e aí depois disso tem a cena de voando na teia mais triste da história, né? Ele levando ela pra casa. Eu tava triste. Eu tava triste por ele. Não, e isso só mostra por que muita gente que nem assiste tanto filme de super-herói gosta do Homem-Aranha. Porque isso, ele é um cara cheio de problemas, né? Como o Stanley sempre quis que fosse. Cara, e que também sofre por amor, né? Querendo ou não, ele tá ali, ele sofre pelo amor dele. Ele mesmo assim levou ela pra casa, na teia de aranha mais triste da história do MCU. Conexões pro futuro. Na verdade, teve uma que eu queria que acontecesse que não aconteceu, que no final, depois que tá tudo resolvido, eu queria que o Homem-Aranha chegasse pra Jean, tá, e aí, pra onde é que tu vai agora? Ah, eu achei um lugar. Ela podia ter dito só isso, eu achei um lugar, que daí tu sabe que é a escola do professor Xavier, entendeu? Ou não precisava ela ter falado, achei uma escola, ou achei um professor, ou achei, sabe que... Não fica, só apareceu ela no ônibus indo pela estrada e tal, e tu não sabe se ela tá indo para a escola do professor Xavier, se ela tá indo para Miami, se ela tá indo para Disney com o Chapolin Colorado, sabe? Então, eu achei que faltou ali uma conexãozinha mais clara
com os X-Men. Tá implícito. A cena pós-crédito ali tem uma conexão direta com o Doomsday e provavelmente com o Secret Wars, né, com a Guerra Secretas, porque o Ned cria o device ali, o dispositivo para traquear, para rastrear o Homem-Aranha, né? Então ele fica vendo ali onde é que o Homem-Aranha está se movimentando porque ele tem aquele rastreador. E na verdade o sinal do Homem-Aranha não é perdido, né? Há duas teorias aí, eu vou falar uma, o Victor vai falar outra, talvez a gente vai acertar alguma delas. O sinal do Homem-Aranha não é perdido e o sinal do Homem-Aranha aparece um outro sinal de Homem-Aranha no meio do espaço. Então isso vai ser uma conexão direta com o Doomsday. Lembrando que o Tom Holland não está naquele hall de atores que foi nomeado ali os atores do Doomsday, né? Então é um sinal de que um outro Homem-Aranha vai aparecer nesse filme, né? Tá mais ou menos desenhado que o Tobey Maguire vai aparecer nesse filme, né? Sendo bem justo, depois que deu a cena pós-crédito, eu saí do cinema sem entender bosta nenhuma, né? Falei pro Dodo, meu Deus, eu não entendi bosta nenhuma do que aconteceu. Sei lá, disse pra ele que foi a cena pós-crédito que eu tava assim, tipo. Porque eu não tenho todo o conhecimento de quadrinhos e afins, né? Então eu acho que pra quem tem esse conhecimento deve ter sido uma cena pós-crédito sensacional. Fazendo uma menção ao Peter Jordan, né? Que fez um review sobre essa cena, explicando ali a teoria dele, claro, né? Ele diz que é uma cena pós-crédito fragmentada, né? Pro nerds, assim, para quem é, né, desse mundo nerd. Que é uma questão de que o Doutor Destino vai vir, vai destruir o planeta, os Vingadores vão criar uma arca ali, que é, se eu não me engano, quem cria é o Senhor Fantástico, que viaja no tempo, no espaço, viaja no nada, uma coisa assim. E aí acontece que o Homem-Aranha é um desses que consegue se salvar, viaja dentro dessa arca aí e tal, e aparece depois no tal do mundo bélico lá, que é o Secret Wars lá, que é da Guerra Secreta, diz que ele é um dos personagens mais importantes dessa saga aí do Vingadores Guerra Secretas. E por fim, nosso veredito, as nossas notas em relação a esse filme. Para mim, vocês já viram que eu tenho algumas críticas ao filme, mas ainda acho que é um filme bom. Vou fechar com uma nota 7,5. Se eu ranqueei o filme 3 como melhor que esse e o filme 3 é um 9, esse é um 8,5. Fácil. Eu acho esse filme uma nota 9 fácil, porque me agrada muito de todas as maneiras como o filme é feito. Eu acho que a gente é exigente sim, claro, mas o filme entrega tudo que ele tem que entregar, tudo tá bom. Tem ali sim, pode ter uma coisinha ou outra, que é o que faz ele não ser um nota 10, né? Mas nota 9 tranquilo, assim, comparado com os próprios Homem-Aranha, se for o caso, né? Porque o Homem-Aranha do Miranha é o 9,5. Então esse pra mim é um nota 9, tranquilo. Eu acho que o que resume bem é a questão de ter surpresas na sala de cinema, como a gente já comentou antes no episódio, né? O Vitor falou, eu não sabia quase nada, tive muitas surpresas durante o cinema. Infelizmente, eu sabia muita coisa, tive poucas surpresas. Então, certamente, isso vai interferir na opinião final sobre o filme, na experiência e no quanto que ele nos impactou e, portanto, na nota que a gente traduz em números. E com isso vamos encerrando esse episódio, mais uma vez agradecendo ao constante apoio de Ponsone Odontologia, o melhor cuidado e carinho com a sua saúde bucal em 2 endereços na cidade de Porto Alegre. Muito obrigado ao Dr. Aline, obrigado à parceria dos meus colegas de bancada, um forte abraço e até o próximo episódio. Obrigadão, Boteconautas, por estarem com a gente aqui até o final do episódio. Siga a gente dentro das redes sociais, aqui no YouTube, no @Papo Sem Boteco, lá no Insta, no @Papo Sem Boteco. Curte, comente, compartilha, bota tua nota aqui embaixo, bota se tu concorda, discorda, fica à vontade aí, a gente gosta muito de ler todos os comentários de vocês. Um grande abraço e até a próxima! Boteconautas, vai teia! Valeu, fiquem com a gente no nosso querido Papo Sem Boteco. Nos vemos numa próxima e vai teia!